Prontinho, gravação iniciada. Boa noite. Estamos aqui em mais um encontro, né, do grupo de aprendizagens. Vou salientar que as discussões que a gente está fazendo aqui, logo de início, são discussões para o nosso grupo de aprendizagem, ou seja, para aquelas pessoas que estão vinculadas em atividades de sala de aula, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre os procedimentos que vocês precisam realizar em relação à organização da documentação referente aos aspectos éticos solicitados lá pelo Comitê de Ética, tá? Eu vou falar mais em linhas gerais, primeira parte da minha exposição, eu vou estar falando um pouco sobre, em linhas gerais, como é que vai ser esse procedimento, e depois a gente vai adentrar nas especificidades desse procedimento, ok? Veja só para a gente dar uma recapitulada. Todos vocês estão inseridos no meu projeto de pesquisa, que foi o projeto de pesquisa criado por nós, no sentido de abarcar essas questões éticas junto ao Comitê de Ética. Isso para evitar que cada um de vocês fizesse individualmente uma submissão. Porque os processos de submissão ao Comitê de Ética, eles são um tanto quanto complexos, e a gente entende, né, dentro da experiência de vocês como professores, que seria inviável a submissão de cada um. Então, a gente fez um único projeto, que é como se a gente tivesse um projetão guarda-chuva, e nas pontas desse guarda-chuva, estão os projetos de pesquisa de vocês, tá? Então, de qualquer forma, o projeto de vocês é um projeto vinculado, é um braço, é uma extensão, é uma coisa esticada, beleza? Do nosso projeto que está lá no CEP. Então, como o nosso projeto está aprovado desde o dia 21 de abril, os projetos de vocês, por extensão, também estão aprovados. Primeira coisa que a gente precisa pensar nisso é pensar no público-alvo da minha turma, no público-alvo da turma na qual eu vou ou estou realizando o meu trabalho de campo, beleza? Se os seus alunos forem maiores de 18 anos, você vai precisar fazer essa coleta de dados a partir do TCLE, que é o que a gente chama de termo de consentimento, tá? Se os seus alunos forem menores que 18 anos, ou seja, tiverem 18 anos incompletos, tá? Você vai ter que fazer isso a partir de um termo de assentimento, que é o que a gente chama de TALE. Beleza? E para todo aluno menor, é necessário, na verdade, é obrigatório, que o pai ou o responsável, não precisam ser os dois, né? Basta ser um só, ou um dos pais, ou o pai ou a mãe, ou na ausência do pai ou da mãe, o responsável, beleza? Ele também precisa consentir. Então, a primeira coisa é a gente exatamente mapear esse grupo de alunos que vocês têm nas turmas de vocês. Se vocês tiverem alunos maiores que 18 anos, ele mesmo, o próprio aluno, vai lhe dar autorização para ser participante da sua pesquisa. Ponto pacífico. Se esse aluno for menor de 18 anos, tiver 18 anos incompletos, tá? 17 anos, né? Até 17 anos, esse aluno, ele tem que te dar um termo de assentimento, e esse assentimento tem que estar associado ao consentimento do pai, ou do pai da mãe, ou do responsável, tá? Pai ou mãe ou responsável. Basta um dos cônjuges ou um dos responsáveis por esse aluno. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam ter em mente, tá? Então, organiza direitinho o juízo, organiza direitinho a cabeça, organiza direitinho os procedimentos. Bom, professor, eu vou precisar fazer a coleta de todos os alunos que compõem a minha turma? Não, não é necessário.
Só é necessário o consentimento ou o assentimento. Vai depender aí, né, de como é que está a idade dos seus alunos. Só vai precisar daqueles alunos que vão participar do estudo. Os alunos que serão entrevistados, os alunos que serão observados, os alunos que as atividades serão recolhidas, os alunos que efetivamente participarão, por exemplo, se vocês forem optar pelo grupo focal. Então, aqueles alunos que especificamente participam da pesquisa precisam consentir ou assentir. Beleza? A turma toda precisa, professor? Não, a gente precisa só dos alunos que vão participar do estudo. Em regra, a gente solicitou que fossem 3 alunos. Então, o projetão estabeleceu discricionariamente que seriam 3 alunos participantes da pesquisa, a partir de critérios previamente estabelecidos. Então, você vai pedir o consentimento ou o assentimento, tá? Observe que eu estou falando em ou. É um ou outro. Não precisam ser os dois, tá? Só vão ser os dois se o aluno for menor, tá? Porque aí você vai ter que ter o assentimento do aluno e você vai ter que ter o consentimento do pai ou responsável. Pai, mãe ou responsável. Beleza? Então, a gente precisa de 3 alunos. Se por um acaso o seu estudo envolver a necessidade de mais que 3 alunos, por exemplo, professor, a gente desenvolveu no nosso trabalho um trabalho em grupo. E eu vou precisar recolher a atividade do trabalho em grupo, e o grupo, eu vou recolher as atividades de 2 grupos, e cada grupo tinha 4 pessoas. Então, nesse caso aí, você vai ter que pedir ou o consentimento ou o assentimento de 8 estudantes, que seriam todos os estudantes que participaram do grupo, ok? Regra, pedir de 3 alunos. Exceção à regra, se você vai trabalhar no processo de produção de dados com mais que 3 alunos, você tem que pedir o consentimento ou o assentimento daqueles alunos que vão participar do seu estudo. Beleza? Lembra e bota na cabeça que você vai estar produzindo uma aula inédita para uma turma. É um trabalho de pesquisa no ensino. Porém, a gente só vai precisar atender aos elementos éticos daquela quantidade de alunos que efetivamente serão os sujeitos, serão os participantes da sua pesquisa. Beleza? Se você vai produzir dados com determinados alunos, esses alunos que vão participar do processo de produção de dados são os alunos que vão ter que apresentar o consentimento ou o assentimento. Tá? Vou explicar direitinho como é que vocês vão ter acesso a isso. Lá no Drive, eu fiz uma atualização no Drive em relação às pastas. Quando você entra no Drive, você vai ver que tem uma pasta chamada Camp, e aí você entra na pasta Camp e vai fazer o depósito dos seus textos dentro do seu campus específico, tá? E na sua pastinha que está lá associada ao seu nome. Se não tiver uma pasta associada ao seu nome, pode criar sua pasta e colocar lá para a gente poder fazer o levantamento, ok? Antes do camp, vai ter uma pasta lá no Drive chamada CEP-IFBA. Vocês vão ver assim, CEP_IFBA. Quando entrar no Drive, você vai ter 2 pastas, a pasta Camp e a pasta CEP-IFBA, CEP_IFBA. Vai entrar nessa pasta CEP_IFBA. Quando você entrar nessa pasta CEP_IFBA, dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta chamada assim, TCLE _ Tale _ TCLE Paz.
são ali, nessas pastas, que vão estar os termos. E você precisa exatamente entrar nessa pasta e buscar o termo correspondente. Vou começar, dentro dessa pasta, vai ter uma outra pasta chamada termos separados. É esta pasta que nos interessa, tá? Deixe-me ver aqui se eu consigo fazer um compartilhamento desses dados com vocês. Deixa eu ver aqui. Se eu conseguir fazer um compartilhamento, eu mostro. Ah, consegui. Espera aí, só um minutinho. Vocês devem estar vendo aí, na tela de vocês, a pasta Matemática na Prática, né, no Drive, que tem as pastas Camp e CEP IFBA, CEP_IFBA, tá? Vocês vão clicar na pasta CEP_IFBA, vão ser direcionados para a pasta TCLE_TCLE_PAIS. Quando você clicar aqui, você vai ver os termos separados. Você vai exatamente adentrar nessa pasta de termos separados, ok? Observem que vocês têm aí 4 termos. O último, que está assim, TCLE, projetos de ensino, vocês esqueçam, nem entrem nesse termo, beleza? Vocês só vão se preocupar com os 3 primeiros, tá? Vou colocar aqui só uma ordem, deixa eu só renomear aqui, só para organizar isso, considerando a quantidade. Ai, desculpa, é porque eles estão abertos, eu não vou conseguir renomear, tá? Mas eu vou tentar colocar aqui uma organizaçãozinha, beleza? É porque eles estão abertos aqui, eu não vou conseguir renomeá-los. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Só um minutinho. Acho que agora eu consegui. Eu vou começar pela situação da grande maioria. Tá? Considerando aí que a grande maioria tem aluno menor de idade, então a gente vai considerar aqui o TALE. Então, nesse caso, vocês vão novamente se organizar em relação aos termos 1, 2 e 3. O termo 4 não precisa nem abrir, beleza? Porque não está vinculado a vocês. Vamos começar pelos alunos menores. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento e vou fazer um novo compartilhamento com esses alunos menores. Acredito que vocês estão vendo aí o termo, beleza? Conseguem ver? Conseguem ver minha projeção aí? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Aqui é a regra, beleza? Veja que vocês vão estar com o assentimento. O assentimento está vinculado aos alunos que são menores de 18 anos, ou seja, alunos que são crianças e que são adolescentes, tá? Não vai precisar fazer nenhuma alteração. Observe que aqui está o título do nosso projeto, do meu projeto. Não vai precisar fazer a alteração para o projeto de vocês. E muito menos não vai precisar trocar o nome para o nome de vocês. Vai manter a estrutura igualzinho como eu estou exatamente apresentando aqui para vocês. Beleza? Não vai fazer aí nenhum tipo de alteração, ok? Vai manter do mesmo jeito. A gente tem aqui um textinho só explicando
alguns esclarecimentos para os alunos em relação a esse estudo, tá? Vocês podem fazer essa explicação para eles no momento em que vocês estiverem em sala de aula, belezinha? Aqui tem os nossos contatos e aqui tem as informações referentes à pesquisa. Então, basta dizer a eles que vocês vão precisar realizar uma pesquisa no curso de pós-graduação do qual vocês são alunos e que vocês precisam exatamente de alunos que possam participar dessa pesquisa. E esses alunos vão se voluntarizar. Isso é uma participação voluntária. Eles podem, inclusive, desistir, tá? De participar da pesquisa em qualquer etapa do estudo. Então, é sempre recomendável você fazer esse registro com uma quantidade de alunos bem maior do que 3. Porque se um aluno desiste, você automaticamente rasga, né? Se descarta esse termo de consentimento dele, ok? Faz uma coleta desses termos numa quantidade maior, mas só vai precisar me enviar 3, beleza? Só vai me enviar mais que 3 se por um acaso a sua pesquisa tiver uma especificidade na qual participem da pesquisa mais que 3 alunos. Aí você vai colocar a quantidade de termos associadas à sua quantidade de alunos participantes. Tá bom? Observe que aqui a gente pergunta se eles permitem ou se eles não permitem a publicação da sua imagem, da imagem deles. Ok? Pede a eles que façam uma marcação ou rubriquem entre esses parênteses a opção que eles nos advertem. Em regra, geralmente o aluno permite a divulgação. Beleza? Mas assim, se ele autorizar, se ele se disponibilizar para participar do estudo, mas ele disser assim, ó, eu não quero que a minha publicação, que a minha imagem apareça, você não pode colocar a imagem dele, ok? Ainda que a imagem dele não tenha o rosto, nem deve ter o rosto pelas questões éticas. Vocês vão fotografar os alunos, vocês vão fazer esse registro de modo que os alunos não apareçam, tá, gente? Mas só vão poder utilizar as imagens se eles fizerem a permissão, se eles permitirem a divulgação da imagem, ok? Em regra, geralmente ele sempre permite, mas pode acontecer dele participar do estudo e não permitir. Se ele não permitir, o dado dele pode ser utilizado como dado na sua pesquisa, mas não necessariamente a imagem dele pode aparecer nas apresentações, nas publicações, em outras questões que foram colocadas aí no estudo, porque ele não permitiu. Ok? Aqui tem todas as explicações e ele vai preencher acerca desse consentimento. Ele vai preencher aqui com o nome dele. Aqui nessa segunda linha pontilhada, ele vai colocar o RG, o CPF, o número do prontuário, o número dele de matrícula. Não precisa colocar todos os 4 elementos, pode ser apenas um, tá? Não tem nenhum problema, beleza? Aqui, ó, ele vai colocar a cidade, você vai fazer a edição aqui para a cidade e vai colocar a data. Essa data tem que ser uma data a partir do dia 21 de abril, que foi a data em que o nosso projeto foi aprovado no Comitê de Ética. E aí ele assina por extenso. Aqui vocês não assinam, porque o pesquisador responsável sou eu, professor Alex. Beleza? Não esqueçam que o trabalho de vocês são um braço da nossa pesquisa. Então, vocês não assinam. Vocês simplesmente coletam esse material. Ok? Veja, ó, que é uma coisa de 2 páginas. A única edição que vai fazer é aqui exatamente, ó, onde está de amarelo, que você vai colocar a cidade. Vou até colocar aqui, ó.
a cidade. Ok? Você vai colocar a sua cidade. É a sua cidade mesmo. Beleza? Não necessariamente o polo onde você está matriculado. Opa, pode falar. Boa noite. Boa. Só uma dúvida aqui. É bom colocar esse modelo desse documento no anexo ou não precisa? Na verdade, veja só, você não vai poder colocar, você pode colocar, deixa eu tentar exibir aqui, você vai poder colocar esse arquivo no anexo do seu trabalho. Beleza? Você vai poder colocar esse arquivo no anexo do seu trabalho. Mas vai colocar esse arquivo assim, sem nenhum dado, sem nenhuma informação, porque você não pode expor o participante. Então, você vai colocar lá como anexo modelo do termo de assentimento e vai pegar o documento do jeito que ele está disponibilizado no Drive e colocar no seu arquivo. Beleza? Não pode colocar esse documento com o dado do participante. O documento que você tem com o dado do participante, com a assinatura do participante, você vai mandar para mim. Ok? Porque o trabalho ele vai ser depositado na biblioteca e os participantes eles não podem ser expostos. Ok? Obrigado, professor. Nada, querido. Beleza? Deixa eu interromper aqui. Pronto. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Como é assentimento, porque o aluno é menor de idade, você vai ter que apresentar o consentimento do pai ou do responsável. Quando eu digo pai, mãe ou responsável, não precisam ser os dois, basta um só, tá? Ou o pai ou a mãe, na ausência de um dos dois, o responsável. Então, você vai lá na pasta e vai abrir exatamente o documento 2. Então, toda vez que o meu aluno for menor de idade, eu tenho que apresentar o documento 1 e o documento 2. O documento 1 é o TALE, que é o assentimento do aluno, e o documento 2 é o TCLE dos pais e responsáveis. Vou abrir aqui, ó, o TCLE dos pais e responsáveis e vou fazer aqui a minha projeção. Está aí de novo na tela para vocês, está vendo? Então, o TALE exige da gente o consentimento. Fechado? Esse consentimento é para os pais ou responsáveis do aluno menor de 18 anos. Aqui a gente explica, não vai trocar nada. Ó, vai manter o mesmo título do projetão, porque é o projeto que está vinculado ao CEP, não é para fazer nenhuma edição, o nome de vocês não aparece nesses termos. Ok? Aqui a gente explica a justificativa, aqui a gente explica os desconfortos, os riscos e os benefícios. Aqui a gente explica a forma de acompanhamento, aqui a gente explica a garantia, né, de sigilo, de esclarecimento e de liberdade da recusa, porque se ele assinar o termo e depois ele desistir, ele tem direito a isso. A gente pega o termo, rasga e descarta, ok? Por isso que é interessante sempre fazer a coleta desses termos para além da quantidade, mas só vai me mandar a quantidade específica, ok? Observe que aqui novamente vai ter a opção de ser permitido ou não ser permitido a divulgação da imagem do filho, do menor, né? Do filho ou da filha. Então, o pai precisa efetivamente fazer essa autorização ou não. Se ele autoriza, chuchu beleza, ponto pacífico. Se ele não autoriza, a imagem do filho não pode aparecer. Ok? E, em regra, essas duas questões precisam estar associadas. Se o filho permitiu, o pai também tem que permitir. Se o filho não permitiu, o pai também tem que não permitir.
não pode ter divergências. Beleza, gente? Tá? Tenta trabalhar aí com convergência. Aqui ele vai colocar o nome dele, beleza? O RG do pai ou do responsável. Responsável legal pelo, você vai colocar aqui o nome do menor, tá? Isso aqui você edita, ó, nome do menor, você edita, tô colocando em amarelo, e vai colocar a data de nascimento. Beleza? Aqui estão os meus dados, não faz nenhuma alteração desses dados. E vai colocar aqui o nome dele, ele vai assinar e vai datar. Essa data tem que ser a partir do dia 21 de abril. Em relação a essa questão do nome do pesquisador, não precisa fazer nada, porque o pesquisador aqui sou eu, ok? O nome de vocês não aparece nesse termo. Fechado? Basicamente, é isso. Tá? Vejam aí se tem alguma dúvida em relação aos alunos menores. Isso aí é para os alunos que são menores, que é a grande maioria. A grande maioria está trabalhando com turmas que têm alunos menores de idade, ok? Então, assim, regra. Buscar esses documentos de, no mínimo, 3 alunos, tá? Só vai trazer essa documentação para além de 3 se você produzir dados para além de 3 alunos. Não precisa ser da turma toda. São só dos alunos que participam da pesquisa. Sugestão, no dia que for fazer, ou se já tiver feito a aplicação, explica para os alunos a necessidade desse preenchimento. Não necessariamente precisa estar com isso no mesmo dia. Você pode pedir aos alunos que levem esse documento para casa, que tragam esse documento na aula seguinte, não tem problema nenhum. Beleza? Só não pode deixar de ter essa documentação arquivada nos nossos arquivos. Como é que você vai fazer esse arquivamento? Você vai juntar todos esses documentos num único PDF. Da mesma forma que você fez a organização da sua documentação para matrícula, da mesma forma que você fez a organização da sua documentação para participar da nossa seleção. Então, tem que ter todos os arquivos ordenados, organizados. Então, assim, ó, os arquivos do aluno 1, os arquivos do aluno 2, o arquivo do aluno 3. Se tiver mais que 3 alunos, o arquivo do aluno 4, o arquivo do aluno 5, enfim, a partir da quantidade de alunos que você mencionou no seu estudo, tá? Vai fazer assentimento de todo mundo e vai fazer o consentimento de todo mundo em arquivos em separados, ok? Em arquivo em separado. O que é de assentimento vai virar um único arquivo em PDF, por aluno. E o que for consentimento vai virar também um único arquivo em PDF, associando os responsáveis. Belezinha? De preferência, bote na ordem, porque já facilita aqui a vida do seu professor. Primeiro assentimento, primeiro consentimento. Ok? Aí eu já sei que aquele que consentiu é responsável pelo primeiro aluno. Segundo assentimento, segundo consentimento. Você vai colocar isso em arquivos separados. Não necessariamente precisam ser os mesmos arquivos, tá? Os consentimentos vão estar em um único arquivo e os assentimentos vão estar em um único arquivo. E aí eu vou mandar um link lá no grupo que você vai preencher um formulário no Google Forms. E nesse formulário você vai fazer o upload de cada documento. E nesse formulário vão ficar armazenados esses documentos. Não é para me mandar nada pelo WhatsApp. Não é para me mandar nada por e-mail. Não é para me mandar em nenhum outro lugar que não seja no formulário. Ok? Por quê, prof?
porque eu preciso organizar isso num único lugar, porque depois que a gente, na verdade, organizar essa documentação, eu vou ter que retirar essa documentação das nuvens, porque os participantes da pesquisa não podem ser expostos. O formulário é esse formulário que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Lá no grupo do WhatsApp eu coloco o link. Na verdade, o link já está lá no grupo do WhatsApp, na descrição do nosso grupo. Na descrição do grupo já está o link para você fazer o envio dos termos de assentimento e consentimento. Acho que vocês estão vendo aí o formulário, né? É um formulário bem simples. Vai colocar seu e-mail, né? O e-mail do Gmail, de preferência. Vai colocar seu nome completo. Aqui, ó. Vai escolher seu campus polo, tá? Vai escolher seu orientador, para que a gente possa organizar isso por orientador, né? Ou orientadora. Todos estão aqui, ó. Se faltar algum, entre em contato comigo para a gente poder fazer a edição. Aqui vai anexar o assentimento e aqui vai anexar o consentimento, tá? Se o aluno for menor, tem que anexar os dois. Se o aluno for maior, basta só o consentimento do aluno. Vou explicar depois. E aí envia para mim. Pronto. Isso vai ficar organizadinho, arrumadinho aí no meu Drive. Beleza? Professor, boa noite. Boa noite, meu bem. Bem, eu queria saber do senhor, porque o senhor ficou de ser meu orientador, quer dizer, eu Minha filha, não solicitei tenho isso. condição de lhe responder isso agora, não. Vamos tratar da Não, nossa pauta. Não me interrompa com isso, não. Ó, vamos fechar aqui nossa pauta. Nossa pauta hoje é ética. Essa questão, tranquilo. você vai fazer uma pergunta para mim específica lá no meu WhatsApp. E aí eu te respondo pontualmente o que é que eu consigo fazer com você. Fechado? Aqui Certo. agora é questão ética. Beleza? A gente tem que manter o foco, porque senão a gente dissipa. No Tudo finalzinho, bem. eu abro um espaço para a gente poder fazer outras perguntas, senão a gente se perde. Fechado? Segura um pouquinho a ansiedade, manda uma mensagem para mim lá no meu privado, que aí eu tento te responder direitinho lá no meu privado o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito nesse sentido. Fechado? Obrigada. Senão a gente dispersa. Vamos lá. Então, tranquilo para os alunos que são menores. Tem alguma dúvida ainda em relação aos alunos que são menores? Tranquilo? Tranquilidade? Belezinha? Ô, professor, esse arquivo é para a gente enviar quando para o senhor? Para mim, para ontem. Você vai fazer a Porque, assim, coleta. a minha escola, professor, essa a gente só retorna agora dia 4. Tem problema Encerrou nenhum, não. hoje. Tem problema não. Você pode mandar a partir do dia 4 de julho. O importante é que você mande. Fica tranquilo. Aham, tá certo. Beleza? O importante é Beleza. que você mande. Agora, Mas o senhor tem que vai estar enviar esse documento assinado. para a gente, né? Hein? O senhor vai enviar esse documento para a gente, não é isso? Tá, já tá lá no Drive. Veja só. Certo. Basta que você me mande isso. Não tem um prazo específico, não. Você pode mandar aí dentro da Certinho, professor. disponibilidade das escolas de vocês, ok? Só não deixe de mandar, tá? Ô, professor, boa Oi, noite. pode falar. No caso, se estivermos fazendo a pesquisa em uma turma, né, de 40 alunos de primeiro ano, onde parte do trabalho todos os alunos produziram, mesmo que a análise dos dados vai ser baseada em uma quantidade menor de alunos, talvez em 10 ou 5, mas a análise ela é comparada com o restante da turma. Nesse caso, eu precisaria, de fato, ter os dados dos 40 alunos da sala e mais os 40 Cássia que está falando? porque são todos menores, né? Então, Quem está falando? é Cassislane. Ô, Cássia, excelente pergunta. Não, meu amor, não precisa dos 40. Você só vai fazer
de 3 alunos. Você só vai comparar entre os 3 alunos. Beleza? Que são os Sim, seus alunos participantes. mas se no caso, no decorrer da pesquisa, né? Se a gente estiver fazendo análise, comparando um grupo, né, focal, de repente, de mais alunos, 5 ou 10. Não. Aí, se você for fazer um grupo focal, aqueles alunos que participarem do grupo focal, você vai ter que ter os termos correspondentes. Mas se tiver uma comparação entre eles com os demais da turma, os demais, no caso, não precisariam desses termos, né? Para mim, eu nem faria essa comparação entre eles e a turma. Eu só faria uma discussão entre eles, que são os meus participantes. É porque, de fato, o projeto vai se desenvolver com todos. Então, nesse caso... Não, aí não tem grilo. Por exemplo, veja bem, uma coisa é o ensino, outra coisa é a pesquisa. Quando você ensina, você não vai ensinar 3 pessoas, você vai ensinar uma turma, ponto pacífico. Mas você só vai produzir conhecimento com 3 alunos. Então, os 3 participantes é que eu preciso dos termos. Entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Agora veja só. Suponhamos que você vai fazer um grupo focal. Massa. Por exemplo, quando O grupo focal é a visão da turma. Porém, só vão participar do grupo focal, sei lá, 4 alunos. Um exemplo. No caso, você vai ter que ter o assentimento de 7 alunos. 3 que você vai trabalhar diretamente com eles e 4 que foram os participantes do grupo focal. Entende? Sim, entendi. Agora, sugiro que você enxugue, ou seja, que você trabalhe os dados com os alunos participantes. Certo, é que eu havia preparado, por exemplo, um formulário onde eu já tinha até feito uma coleta de dados com relação à questão da turma, né? No sentido de quantidade de alunos, a idade, essas questões. E nesse formulário, que eu pretendi até lançar, ele tem os dados de todos os alunos da sala. Mesmo que no processo eu vou descrever de 3, mas essa primeira coleta, que fala um pouquinho para conhecer a turma onde eu aplico a pesquisa, eu colhi os dados de todos. Aí eu queria saber se eu tinha que filtrar e deixar os dados de apenas 3, ou se o fato de citar toda a turma, isso vai remeter com que eu também busque a assinatura de todos os demais nesses termos. Não, eu acho que você pode caracterizar a sua turma. A turma é sua. Você pode caracterizar essa turma em linhas gerais, sem a necessidade específica de ter o consentimento ou o assentimento deles. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Então, eu sei que vocês são professores da rede estadual, da rede municipal, com tantos anos de serviço, vinculados em cidades do interior. Eu estou caracterizando a turma do Matemática na Prática. Não necessariamente eu preciso do assentimento ou do consentimento de vocês para caracterizar a turma. Agora, aquele aluno que participa da pesquisa precisa consentir ou assentir. Entendeu? Toda vez que você for falar de sua turma, você vai falar da sua turma na condição de professora da turma. Professor? Beleza? O professor, só uma dúvida. Então, no caso, não precisa, que nem Cassislane falou aí, então, no caso, não precisa, no propriamente dita da pesquisa, eu só vou falar dos 3 alunos. No caso, eu vou ter minha turma, a pesquisa, mas eu não vou falar dos outros. Eu só vou mencionar os 3 alunos da pesquisa, não é isso? Os 3 alunos que participaram, exatamente. Entendi. Só era isso, professor, entendi. A ideia é enxugar o dado. Você vai caracterizar a sua turma, porém, seus dados vão ser produzidos em cima do aluno A, B e C. Exceto se você, no seu trabalho, estabelecer alguma atividade que extrapole a participação de A, B e C. Entendi, professor. Certo? Certo. Então, assim, quando for caracterizar a turma, caracteriza a turma do ponto de vista do professor. Então, Cassis,
eu sugeriria que você não fizesse a aplicação desse instrumento, né, desse questionário que você montou, e que você, se for aplicar esse questionário, aplique esse questionário apenas aos 3 alunos que vão participar do seu estudo. Beleza? Sim, professor, tudo bem, entendi. É quando você fala assim que a questão do ensino, né, ser direcionado aos 3, como eu ia direcionar o ensino para todos, então eu havia pensado em incluir todos. Não, senão você não dá conta, meu amor. É muito dado. Tá É muito dado, é muito dado. Se você pegar a turma toda, é muito dado. Professor, Oi. é o seguinte, uma dúvida aqui. Eu tirei a foto, até mostrei para o senhor, umas fotos de vários grupos, né, que trabalham no jogo dos discos. Eu só posso, no caso, publicar desses 3 alunos, não é isso? Ó, veja só. Você tem vários grupos de alunos que utilizaram o jogo dos discos. Aí, no meu olhar, você tem que pedir o assentimento de todos os grupos, de todos os alunos de todos os grupos. Entendi, professor, obrigado. Agora, não necessariamente você vai colocar todos. Porque nesses grupos pode ter aluno que diga assim, professor, eu participo do estudo do senhor, mas eu não autorizo a minha imagem. Se ele não autorizar, não pode botar aquela foto. Obrigado, professor. Entendeu? Aí, no seu caso, vão ter mais assentimentos do que 3. Por causa das imagens dos grupos. Tá? Certo, obrigado. Nada. Aí, o que acontece? Vamos agora para o segundo processo. O segundo processo é caso os alunos de vocês sejam maiores. Tá? Professor, e se na turma tiver aluno menor e tiver aluno maior, o que é menor é assentimento e o consentimento do pai, e o que é maior, só o consentimento dele. Ok? Ô, professor, Opa, mais uma pergunta. não consegui ouvir. Deixa eu perguntar aqui para ver se eu não consegui entrar no início, não sei se o senhor falou. Fale, meu amor. Eu repito, qualquer coisa eu repito. Como o colega havia falado, que tem esse recesso, né? E a previsão é voltar em julho, e a gente tem um prazo da matrícula que encerra agora em julho, né? Eu só queria saber assim, se nós vamos precisar mexer com algum documento para remanejar o prazo, ou, na sua visão, assim, basicamente, até quando a gente poderia estar concluindo a pesquisa, entregando o trabalho? A gente pode falar disso no final? Sim, podemos. Obrigada. Pronto. Aguardo. Deixa suspensa aí Tá deixa bom. no ar a sua questão e aí a gente conversa sobre isso no final, certo? Certo. Pode me cobrar, não esqueça de me cobrar não, por favor. Vamos lá. Quando o aluno é maior, basta o consentimento dele, maior de 18 anos, tá? Então, como eu havia dito, se na turma de vocês tem alunos menores e tem alunos maiores, o menor faz o assentimento associado com o consentimento do pai, mãe ou responsável, pelo menos um, tá? E se ele é maior de idade, ele mesmo dá o seu consentimento. O termo de consentimento do aluno vai ser exatamente o termo 3, que está lá na pastinha. Então, você vai abrir o termo 3, você vai ver aqui, ó, o consentimento por parte do aluno. Vou aqui projetar. Observe que o consentimento é o mesmo, é muito parecido com o dos pais, tá vendo? Não vai fazer nenhuma edição a princípio. O título é o mesmo, tá? Tá tudo explicadinho aqui, ó. Ele vai fazer a permissão para divulgação ou não da imagem dele,
e aqui ele vai fazer a declaração. Beleza? Vai colocar o nome dele e vai botar o nome, assinar e datar. Essa data tem que ser a partir do dia 21 de abril. Ok? Não tem um prazo específico para você me mandar isso, não. Voltem do recesso, façam essa coleta com seus alunos e deixa isso organizadinho e vai devagarzinho alimentando minha planilha lá no formulário. Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Eu vou fazer a assinatura desses documentos digitalmente. Eu vou colocar minha assinatura como a gente fez as assinaturas do ZypSign, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha assinatura e vou guardar esse documento. Esse documento vai ficar arquivado, vai ficar guardado, né? Toda essa documentação vai ficar arquivada e vai ficar guardada comigo mais ou menos por 5 anos. Depois de 5 anos, a gente faz faz o descarte dela, né? Porque aí já não tem mais sentido. Beleza? Professor. Dúvidas, perguntas aí, questionamentos? Professor. Ficou claro a questão do consentimento e a questão do assentimento, gente? Professor. Tranquilo? Professor. Tranquilo, professor. Tudo bem. Tranquilinho, né? Então, vou fechar aqui para aí a gente poder conversar sobre essas questões. Vou começar com as questões de Cassilane e depois aí, se alguém tiver alguma outra pergunta, pode fazer, viu? Deixa só eu fechar aqui, porque pelo menos ao que a gente... Eu acho que Marcos deve falar contigo. Beleza. O que a gente havia se proposto aqui, a gente já fez.